Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que nós estamos aqui para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, amém? Glórias a Deus, é muito bom nós estarmos aqui louvando, é muito bom nós estarmos, aleluia, nos apresentando diante do nosso Deus e Pai, aleluia, em oração, em intercessão. É muito bom nós estarmos aqui colocando a nossa vida no altar do Senhor. É Ele quem tem cuidado de mim, é Ele quem tem cuidado de você, é Ele quem tem feito toda a diferença na minha vida e na tua vida. É por causa disso que nós o adoramos em espírito e em verdade, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui, aleluia, estar orando para nós darmos início ao nosso trabalho, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus, aleluia, por essa manhã, muito obrigado a Deus, pelo teu grande amor, pelo teu poder, pelo teu sobrenatural, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido, e a tua boa mão, ó Deus, tem nos levado mais além. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que seja mais um dia, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do teu braço forte, Senhor Deus, das tuas mãos poderosas, ó Pai, a estar, Senhor Deus, nos instruindo, Senhor Deus, durante todo o nosso caminhar. Então, Senhor Deus, nos favorece. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, luta, Senhor Deus, lado a lado conosco, ó Pai, pois sem ti nada podemos fazer. Ajuda, Senhor Deus, os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, a respeito das questões difíceis, ó Pai, abra a mente, o coração e faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer, Senhor, na tua graça e no teu conhecimento. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico, exalto o teu santo nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, aleluia, o Deus de Israel, e as suas mãos poderosas têm aí nos ajudado, têm aí nos fortalecido. Eu quero falar hoje é Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil, amém? O câncer infantil, ele corresponde a um grupo de várias doenças que tem em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são leucemia, que afeta os glóbulos brancos, os do sistema nervoso central, linfomas, sistemas linfáticos, amém? Glórias a Deus. Também acometem crianças e adolescentes neuroblastoma, tumor das células do sistema nervoso proliférico, frequentemente de localização abdominal, tumor MINS, tipo de tumor renal, retinoblastoma, afeta a retina do fundo dos olhos, tumor germinativo das células que vão dar origem a óvulos e aos testículos. Ah, que palavra difícil. Osteosarcoma, tumor ósseo, e sarcasmas, tumores das partes moles. Assim como, aleluia, em países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já apresenta a primeira causa de morte de 8% do total das doenças em crianças e adolescentes de 1, aleluia, até 19 anos. Amém? De 1 ano de idade até aos 19 anos, esses tumores, eles têm aí se apresentado. Estima-se que ocorrerão cerca de 12.600 casos novos de câncer em crianças e adolescentes no Brasil. Ali já é uma estimativa de 2017. Hoje nós estamos em 2022, né? Nas últimas 4 décadas, o progresso no tratamento do câncer na infância e na adolescência foi extremamente significativo. Hoje,
em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidos de câncer podem ser curadas, ser diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. A maioria deles terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado. A data foi instituída com os seguintes objetivos: estimular ações educativas preventivas relacionadas ao câncer infantil, promover debates e outros eventos sobre as políticas públicas de atenção integral às crianças, aleluia, com câncer, apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil em prol das crianças com câncer, difundir o avanço técnico-científico relacionado ao câncer, apoiar as crianças com câncer e também, aleluia, os seus familiares, amém? Glórias a Deus. Então, nós precisamos estar aí, aleluia, nos instruindo, quanto a tudo isso que o Senhor, Ele tem colocado aí diante de nós, para nós estarmos aí, dando um apoio necessário, para que Deus esteja aí trabalhando na vida de todos. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, aleluia, em todo tempo. O nosso Deus tem sido maravilhoso, aleluia, para conosco, e nós, aleluia, agradamos, ao Senhor na data desse dia, para que Ele venha operar maravilhosamente, aleluia, na minha vida, na sua vida, que nós possamos ser uma bênção nas mãos desse Deus, onde quer que estejamos, aleluia, na data desse dia, amém? Então, eu trouxe aqui um bom dia especial diz assim: bom dia, feliz é aquele que tem gratidão por tudo que conquistou, esperança para, aleluia, sonhar cada vez mais alto e força para lutar pelos seus objetivos. Mantenha a fé, a humildade, o amor acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe poderosamente na data desse dia, esteja operando aí de uma forma abundante, de uma forma transbordante, e que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar aí nos fortalecendo nesse Deus que tudo pode, amém? Glórias a Deus. Nós já estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadora. Essa programação está sendo feita aqui no Rio de Janeiro, todos os dias às 7h30 da manhã. Nós estamos aí, aleluia, com essa programação. Pastor Carlos Salles, idealizador dessa obra e também responsável. O texto bíblico que nós vamos estar usando hoje é o texto bíblico que está aí em Romanos, capítulo 9, versículo 27. Romanos, aleluia, capítulo 9, versículo 27. Vamos estar aí, aleluia, falando um pouquinho a respeito sobre os remanescentes, amém? Aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 9:27, sobre os remanescentes, amém? Glórias a Deus. Diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, amém? Então, amados irmãos, o que nós temos dito através dessa palavra? Que ainda que nós, quando vamos evangelizar, vamos falar de Cristo, e todos dizem, eu já sou cristão, numa maneira, de se livrar do inquirimento, de uma maneira de se livrar da pessoa que está evangelizando, da pessoa que está falando, se livrar da importunação. E ali ele fala: já sou cristão, já conheço Jesus. Aqui no texto que nós lemos está dizendo que somente o remanescente que será salvo. O Senhor, ele fala aos seus profetas e ele traz uma palavra que é bem sugestiva para os nossos dias atuais, e tudo aquilo que o Senhor tem colocado, aleluia, na minha vida, na tua vida, no meu coração, no teu coração, ele tem dito dessa maneira.
a respeito dos homens daquela época, dos homens judeus. Ele diz que toda vez que o profeta trazia uma palavra, e a palavra ele vinha de encontro aos pecados, aos pecadores, e aquelas situações de afastamento espiritual, daquela grande apostasia que vivia Israel, e eles rasgavam as suas roupas, colocavam cinza na cabeça, e os profetas falaram: o Senhor tem dito a cada um de vocês, não adianta vocês rasgarem as vossas vestes, mas antes rasgai os vossos corações. O que os profetas estão dizendo a respeito da palavra que o Senhor, aleluia, tem colocado na sua mente, no seu coração, através do Espírito Santo? Ele está dizendo, meu amado irmão, que tem que haver um arrependimento sincero na minha vida e na tua vida diariamente. Porque muitos estão falando assim: nada a ver de ir para a igreja todo dia, nada a ver de ficar carregando a Bíblia debaixo do braço, nada a ver, aleluia, toda hora eu estar dentro da igreja, tem muita mais coisas a fazer, vai arrumar uma trouxa de roupa para lavar, aleluia, vai ir para a praia, vai, como se diz assim, para balada, vai para um lugar, vai para outro. Mas o Senhor, ele está falando do remanescente fiel, daquele que permanece em Jerusalém, daquele que permanece em adoração, daquele que permanece verdadeiramente velando para que a palavra do Senhor venha se cumprir. Eu tenho aqui, aleluia, um carinho enorme, aleluia, para uma palavra que está em Salmo capítulo 69, e essa palavra ela não vai sair, aleluia, tão cedo do meu coração. Eu creio que essa palavra ela vai ficar para sempre. Isaías capítulo 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que me afrontam caíram sobre mim. Então, o zelo, né? A gente vê que o zelo da casa do Senhor, o que é zelo pela casa do Senhor? Quando você talvez está dentro de casa, aí você... a pessoa que chega de visita na tua casa, ela olha assim e ela vê a casa bem arrumada, os móveis passado pano, ela olha a tua casa assim, aquele cheiro gostoso, ela vê o fogão limpinho, ela vê uma coisa, ela vê outra, ela fala assim: tô vendo que você é bastante zelosa, né, com a tua casa, você é bem cuidadosa, né? Então o zelo da casa do Senhor é desse jeito, quando você trata as coisas de Deus com delícias, com afinco, como eu posso dizer, com cuidado, quando você adora fazer as coisas de Deus. Então isso é zelo. A paz do Senhor Jesus ao meu amado irmão José Vidal, que Deus te abençoe na data desse dia. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, amém? Então, meu amado irmão, o zelo da casa do Senhor é este, que nós estejamos aí, aleluia, louvando, engrandecendo e magnificando o nome do Senhor. Ontem, aleluia, eu cheguei assim muito cansado, mas muito cansado mesmo. Se pudesse, eu chegava, tomava um banho, deitava na minha cama, colocava as perninhas para cima e ficava ali descansando, porque eu cheguei muito cansado. E a gente, quando vai chegando a uma certa idade, 52 anos, a idade já tem pesado, meu amado irmão. Pensa que não, mas trabalhar o dia todo, ainda mais quebrando parede para consertar tubulação, fazendo uma coisa, fazendo outra. As pernas não são mais a mesma, entendeu? Há umas dores terríveis nas pernas de ficar ajoelhando, levantando, agachando, levantando, agachando, levantando, fazendo uma coisa e outra. Terrivelmente a dor nas pernas tem atacado assim, numa proporção que você nem imagina. Então eu cheguei e ainda minha esposa, ela ligou: olha, paga uma conta aí para mim. Eu estava pagando conta na caixa lotérica, né? na casa lotérica. Era 6 horas, eu estava pagando conta ainda. Cheguei em casa, já cheguei de banho tomado, mas tomei outro banho e troquei de roupa e vim para o culto dentro da igreja. Não apareceu uma viva alma dentro da casa do Senhor. Eu duvido que alguém estivesse mais cansado do que eu. Eu estava exausto,
Mas mesmo assim, meu amado irmão, minha amada irmã, eu fiz o culto sozinho. Comecei, fiz as orações, cantei 4 louvores e ainda preguei para a igreja vazia. Mas eu sabia que tinha alguém aí do outro lado ouvindo a palavra do Senhor. Imagina, meu amado irmão, minha amada irmã, o quanto, aleluia, nós temos abandonado aquilo que se chama casa do Senhor, aquilo que se chama, aleluia, templo do Espírito Santo. Imagina o quanto nós temos sido, aleluia, irresponsável com aquilo que o Senhor, aleluia, tem feito e tem colocado diante de nós. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer, amados irmãos, a diferença. Então, é por causa disso que eu trouxe essa palavra a respeito do remanescente da casa de Sião. Aleluia, da casa do Senhor. Hoje é dia 20, aleluia, 3/11 de 2022. Nós temos os cultos aqui, aleluia, na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Este é o link do meu YouTube, que eu tenho deixado aí 2 links, né? Peço aos amados irmãos que estejam, aleluia, visitando os links aí, estejam também se inscrevendo aí no canal, deixando o seu like e também compartilhando os vídeos, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, para estar abençoando as pessoas, amém? Abençoando aqueles que estão à sua volta. Eu quero, aleluia, nessa manhã então, está trazendo mais a respeito sobre o remanescente fiel. Aleluia. A respeito do remanescente fiel, a palavra do Senhor, aleluia, no hebraico, ela diz sobre a respeito de 3 palavras diversas, como sentido de aquilo que resta, escape e remanescente. Aquilo que resta, escape e remanescente. No Novo Testamento, também 3 palavras gregas que são difíceis de falar, mas eu vou tentar falar aqui. Kataleima, leima, loipos, todo com o sentido de remanescente. Então, novamente, kataleima, leima e loipos, todos, aleluia, todas com o sentido de remanescente. O conceito de remanescente encontra-se ao longo da Bíblia com vários aspectos, significações, podiam indicar, objetivos ou pessoas que sobram após o uso ou alguma, aleluia, mortandade ou destruição. Passagens, aleluia, bíblicas sobre remanescente. Veja a seguir versículos sobre remanescente que estão, aleluia, nas Sagradas Escrituras. Amém? Em Gênesis capítulo 45, verso 7, diz assim: mas Deus enviou à frente de vocês para lhes, aleluia, Deus de Israel, preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. 2 Samuel capítulo 21, versículo 2 diz assim: o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram da origem dos israelitas, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sobre juramento, mas Saul, em seu zelo, aleluia, por isso Israel e Judá havia tentado exterminá-los. Amém? Glórias a Deus. 2 Samuel 21, verso 2. Aqui em 2 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim: talvez o Senhor, aleluia, seu Deus, ouça todas as palavras do comandante do campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E o que o Senhor, aleluia, seu Deus, repreenda as palavras que ouviu. Portanto, suplique a Deus
pelo remanescente que ainda sobrevive. Amém? Glórias a Deus. Glórias àquele que vive e reina para todo sempre. Também em 2 Reis, capítulo 19, versículo 30, diz a palavra do Senhor dessa maneira: Jerusalém, aleluia, de Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos o executará. Amém? Glórias a Deus. Também está escrito aí em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 9. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus, e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e todo o remanescente de Israel, e também todo o povo de Judá, e de Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Também em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 21, vão consultar o Senhor por mim, pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro. Foi encontrado a ira do Senhor contra cada um de nós, porque deve ser grande a sua ira, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que o Senhor, aleluia, o que neste livro está escrito. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20, a respeito de Nabucodonosor, diz assim: Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem, aleluia, seus escravos, e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Também em Esdras, capítulo 9, versículo 8, diz assim: Mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Amém? Glórias a Deus. Nós vemos aí, aleluia, a respeito do remanescente fiel, a respeito daquilo que Deus, aleluia, Ele está falando, aleluia, do remanescente, meu amado irmão. Remanescente é aquele, segundo o que eu quero falar, aleluia, aos meus amados irmãos, é aquele que permanece fiel à palavra do Senhor. Amém? Diz aí Esdras, capítulo 9, versículo 14: Como podemos voltar a quebrar teus mandamentos e a realizar casamentos mistos como, aleluia, com esses povos de prática repugnantes? Como não ficaria irado conosco? Não nos destruirás e não deixarás sem remanescente, aleluia, sobrevivente algum. Esdras, aleluia, 9:15. O Senhor Deus de Israel, tu és justo, aleluia, tu és justo, e até, aleluia, nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora sabíamos que por causa de nenhum de nós pude permanecer na tua presença. Isaías capítulo 10, versículo 20 diz assim: Naquele dia, um remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não, aleluia, confiarão naqueles que o feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Isaías 10, aleluia, 21, aleluia, 10, 20. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes do descendente de Jacó, aleluia, já não confiarão. Estou lendo de novo, né? Mas, aleluia, também diz 10, 21, o remanescente voltará assim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Isaías capítulo
10, versículo 22, diz assim: embora o povo de Israel seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará à destruição. Já foi, aleluia, decretada e virá, aleluia, transbordante de justiça. Glórias àquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então já deu para entender, aleluia, o que é um remanescente fiel. É aquele que permanece, aleluia, aos pés do Senhor. É aquele que se coloca, aleluia, na presença do nosso Deus e Pai. É aquele, aleluia, que se fortalece em Deus para continuar, aleluia, mesmo que todos desistam, aleluia, ele continua, aleluia, sendo operoso na presença do Senhor. Esse é o remanescente da casa de Israel. Esse é o remanescente na presença de Deus. Que venhamos, aleluia, sermos remanescentes na presença desse grandioso Deus, aleluia, que tudo pode, que tudo opera, que tudo faz. Que nós venhamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não desistirmos, aleluia, de tudo que Ele tem, aleluia, para conosco. Amém? Glórias a Deus. Então vamos estar aqui, aleluia, vendo a respeito dos remanescentes de Deus. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia, aleluia, do mar, o remanescente, aleluia, é que será salvo. Romanos 9, versículo 27. Em meio a todos os momentos difíceis que enfrentou o povo de Israel, em todas as situações descritas na Bíblia, em que voltaram contra Deus, os remanescentes sempre foram, aleluia, lembrados pelo Senhor. Quem eram esses remanescentes? O que fazia para ser lembrado por Deus? É o que veremos nesse tópico. Segundo o novo comentário bíblico do Antigo Testamento, a palavra remanescente significa sobrevivente. Estes eram aqueles que sobreviviam às inovações, os ataques das forças do mal, independente de situações, as adversidades, mostram-se fiéis, aleluia, ao Senhor, não, aleluia, se contaminando com as mazelas do inimigo. Viviam, aleluia, na contramão das injustiças, aleluia, das vontades do diabo, e destacaram-se pela aversão do pecado e fidelidade, aleluia, a Deus. Em muitos casos eles são encontrados na Bíblia com a minoria, em outros, aleluia, como um número bem maior. Amém? Glórias a Deus. Então a gente, aleluia, encontra muitas vezes hoje o remanescente fiel como a minoria. Eu vejo, amados irmãos, que o remanescente, ele está descrito num texto bíblico que diz assim: muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. E a gente vê num texto aqui que ele diz, amados irmãos, que aquele que será salvo é o remanescente fiel, aquele que guarda a palavra do Senhor no seu coração, aquele que busca o Senhor, aquele que verdadeiramente entende a vontade do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito Santo. E muitos, amados irmãos, não querem observar, porque, amados irmãos, eu costumo ouvir as pessoas falarem, e até mesmo nós temos, aleluia, conceito a respeito de tudo. Viver, amados irmãos, como eu posso aqui falar, viver sem responsabilidade, viver deixando a vida nos levar, viver, como se diz, tirando vantagem, aleluia, sobre tudo, tendo vantagem. Isso aí é muito bom, amados irmãos, é muito bom, aleluia, nós estamos aí vivendo de qualquer maneira, mas a responsabilidade muitas vezes, amados irmãos, quando nós somos chamados a atenção a respeito daquilo que é certo, nós passamos a ser chatos dentro de uma casa, amados irmãos, quando o vô ou quando a avó fala, até mesmo a mãe e o pai olha assim e fala, mas eles estão sendo muito radical. E muitas vezes, amados irmãos, a gente olha a situação, a gente vê uma diferença enorme, que a mãe e o pai falam, eu chego do trabalho, aí eu arranco a calça no banheiro, eu deixo a calça jogada pelo chão, a toalha jogada em cima da cama, e quando chega alguém e fala assim, a calça, quando você tirar, você não deixa ela do lado do avesso, você
desvira a calça, coloca ela direitinho, de pendurada no local certo, porque amanhã, no outro dia, quando você levantar, você pega aquela calça, se você for sair com ela novamente, ela está, aleluia, direitinho ali para você sair. Mas quando você deixa jogado, isso aí dá um sinal de relaxamento. E quando você deixa a toalha molhada em cima da cama, ela pode manchar o colchão, pode manchar o lençol. Isso não é certo. Você tem que pendurar, aleluia, essa toalha, aleluia, no secador para ela secar, para que quando você for usar, ela está seca. E quando as pessoas começam a chamar a atenção a respeito, aleluia, de pontos cruciais que nós devemos estar nos adequando àquilo, a gente fala, essa pessoa é chata. Isso é muito chato ficar ouvindo. É bom viver adoidadamente, é bom, aleluia, comer, deixar o prato em cima do computador, é bom, aleluia, comer, aleluia, deixar tudo a reviria, mas tem sempre alguém que está consertando, tem sempre alguém que está fazendo, tem sempre alguém que está arrumando, e quando você não faz, você sobrecarrega o outro, e aquele outro que está fazendo, ele é o remanescente, porque ele gosta das coisas certas, ele gosta das coisas direitinho. Meu amado irmão, muitas vezes essa situação, ela sobrecarrega o remanescente, ela sobrecarrega aquela pessoa que quer fazer as coisas segundo a vontade de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, nós nos tornamos chatos, porque nós velamos para que a boa palavra do Senhor, ela venha se cumprir, e também as diretrizes do nosso dia a dia, elas venham, aleluia, verdadeiramente estar com os pingos nos is. Muitas vezes, amados irmãos, é muito fácil, aleluia, usar um cartão de crédito e gastar desembestadamente. E quando nós usamos, amados irmãos, aleluia, aquela pessoa que tem a responsabilidade, o que vai acontecer com aquela pessoa? Ali sobrecarrega aquilo que ela poderia fazer em 2, 3 meses, ela não consegue fazer dentro de um mês simplesmente. O seu salário vai todo embora, tudo que ela ganha não é suficiente. É muito bom, amados irmãos, viver de qualquer maneira, mas nós precisamos entender, amados irmãos, que tudo, aleluia, que nós fazemos, nós demos conta. Eu costumo, amados irmãos, quando eu vou dar o meu orçamento, eu tenho que colocar os pingos nos is. Eu vou dar o meu orçamento, aí eu olho quantas semanas eu vou gastar naquele trabalho, e se eu levo aproximadamente, eu tenho que colocar ali o preço de uma pessoa que vai trabalhar junto comigo, se for o caso de colocar uma pessoa para trabalhar. E ali, amados irmãos, eu tenho que, dentro daqueles 30 dias, eu tenho que ver quantas quentinhas ela vai comer, eu tenho que ver quantas passagens eu vou gastar dela, quanto vai ser o salário dela por semana durante aquele mês. A gente precisa entender quantos vai ser os meus dias, quanto vai ser as quentinhas que eu vou comer, quantas passagens eu tenho, aleluia, que gastar. Nós precisamos colocar os pingos nos is, e também diante da palavra do Senhor é a mesma coisa. Nós precisamos entender que nós vivemos, amados irmãos, ainda nesse mundo. Nós não vivemos de qualquer maneira. E quando nós colocamos alguém sobrecarregado, amados irmãos, aquela pessoa, ela fica numa situação de estafa. Nós precisamos entender, amados irmãos, que todos nós merecemos descanso. Que todos nós merecemos, amados irmãos, aleluia, observar aquilo que Deus tem falado, aleluia, piamente comigo e com você. Então essa é a ação, aleluia, do remanescente. O remanescente, ele permanece fiel. O remanescente, ele é aquele que vigia para que a palavra do Senhor, ela venha se cumprir. Então muitas vezes, amados irmãos, os remanescentes, eles são taxados, aleluia, com algum nome por causa disso. E esse Salmo 69, amados irmãos, conforme nós vimos aqui, olha para você ver, o Davi, ele falando que o zelo da casa do Senhor consome ele. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Rose, seja bem-vinda, Deus te abençoe, amém, glórias a Deus. No Salmo 69, ele também fala a respeito do que nós estamos tratando aqui. Ele diz assim: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que, aleluia, esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que buscam, ó Deus, a Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho tomado, aleluia, tenho me tornado estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas, aleluia, dos que afrontam, aleluia, caíram sobre mim.
dos que te afrontam, que afrontam o Senhor, caíram sobre ele. Chorei, castiguei com jejum a minha alma, mas até isso me tornou por afrontas. Pus por veste um pano de saco e me fiz provérbios entre eles. Aqueles que assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bêbados. Aleluia. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável, ó Deus. Ouve segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Já imaginou, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a irmã Vilma, seja bem-vinda, Deus esteja te abençoando também nessa manhã, em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a situação é esta. Quando eu era jovem, criança, tenro, como diz a palavra do Senhor, dentro da casa dos meus pais, eu lembro que eu sonhava sempre, durante a noite, que tinha uns espetos para cima assim, e as pessoas, o que acontecia? As pessoas da minha família, elas caíam desse jeito assim, e estava para cair em cima dos espetos, e eu ficava a noite inteira como que voando. Eu voava, levava a pessoa, colocava no lugar seguro e caía novamente sobre aquele negócio. Eu voava, tirava, eu ficava a noite inteira nessa situação. E muitas vezes, amados irmãos, a palavra do Senhor diz que nós estamos apagando fogo, né? O que é apagar fogo? A pessoa coloca fogo num lugar, você vai ali, joga uma água, apaga fogo. Você vai no outro lugar, a pessoa coloca fogo, você apaga. Você vai ali, você vai acolá. Talvez a gente está sendo assim dentro da nossa casa. Nós precisamos nos instruir, clamar ao Senhor, porque nós somos os remanescentes da casa de Israel. E quem é remanescente, amados irmãos, toda hora está apagando fogo, é numa confusão, é numa situação, é na outra. A gente está fazendo isso, mas tem uma hora que a gente fala, eu não estou dando conta de tanta coisa. Aparece uma coisa ali, aparece outra, é uma conta ali, faltou alguma coisa no armário, faltou uma coisa na geladeira, faltou uma coisa a respeito de uma responsabilidade mensal, faltou alguma coisa a respeito disso, daquilo. E como responsável da casa, amados irmãos, muitas vezes nós ficamos sobrecarregados, porque ninguém quer ter a responsabilidade de tudo que está dentro da casa. Mas aleluia, imagina, amados irmãos, uma situação se tirasse você daquele ambiente. Aquele ambiente, ele ia continuar. Não da mesma forma, mas iria continuar. Nós precisamos entender, em nome de Jesus Cristo, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele, aleluia, tem forjado os vasos. E muitas vezes, amados irmãos, nós não deixamos que esses vasos sejam forjados. A gente tem carregado esse peso todo nas costas. É o peso de um filho, é um peso de uma esposa, é um peso de um esposo. E muitas vezes a gente tem tomado o lugar de Deus. Mas não era assim com Israel. O remanescente, ele permanecia. A Bíblia afirma e fala, amados irmãos, que quando veio Nabucodonosor, ele levou todo o povo cativo, mas o remanescente, sabe onde o remanescente ficou? Na terra plantando, eram agricultores. Eles continuaram dentro de Israel, eles não foram levados cativos, eles continuaram na terra, eles continuaram ali porque o Senhor era com eles. A gente precisa entender, amados irmãos, que o Senhor está nos instruindo, o Senhor está falando conosco. E nós precisamos pensar nisso. Quero trazer algo mais aqui. Diz assim, oh Deus de Israel, quando pensamos que estamos sozinhos, deixa eu buscar do início do parágrafo aqui para ficar melhor. Embora nem sempre saibamos onde estão, estes existem. E quando pensamos que estamos sozinhos, Deus nos prova, e aleluia, que seus remanescentes estão espalhados por aí, também vivendo uma vida de compromisso com a palavra. Foi assim com Elias, diante das perseguições e adversidades. Ele disse, eu tenho sido extremo zeloso, aleluia, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas.
a espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Está isso, essa palavra como referência em 1 Reis capítulo 19, versículo 14. Quando Elias proferiu essas palavras pensando que estava sozinho, e disse ao Senhor, o Senhor disse a Elias: olha, Elias, também eu deixei ficar em Israel 7.000 homens, aleluia, 7.000 remanescentes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, todos que não, aleluia, se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou a Baal, assim diz o Senhor, aleluia. Deus mostrou para Elias que ele não estava sozinho. Existia um povo que também não tinha se contaminado com o pecado. Deus ainda conta com os remanescentes em um século onde os homens pendem para o pecado, fazendo coisa que desagradam e ridicularizam os preceitos da palavra, onde falsos ensinamentos são pregados, levando milhares de vidas para caminhos totalmente errados. Ainda existe um povo que faz a diferença. Os que, aleluia, gemem, aleluia, os que suspiram, assim diz a palavra do Senhor. E lhe disse o Senhor: passa pelo meio da cidade de Jerusalém e marca um sinal às testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se comete no meio dela. No livro de Ezequiel, mais precisamente no capítulo 9, Deus estabelece um juízo para o povo de Israel. Em uma visão, Ezequiel viu 6, aleluia, homens, cada um com uma arma de matança na mão, entre eles um vestido de linho, como um tinteiro de um escrivão na cintura. Ezequiel capítulo 9, verso 2. A ordem do Senhor ao homem vestido de linho era que marcasse com um sinal na testa dos que gemiam e suspiravam por todas as abominações praticadas pelo povo. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. E para os 5, aleluia, que matassem a todos os velhos, mancebos e virgens, criancinhas e mulheres, até exterminá-los. Porém, sobre os que tinham um sinal, a ordem era para que não os tocasse. Estes são os remanescentes que gemem diante, aleluia, do pecado e suspiram, aleluia, a Deus por matança, ou melhor dizendo, perdão, por mudança. Lerei novamente. Esses são os remanescentes que gemem diante do pecado e suspiram a Deus por mudanças, que não cessem de orar, de interceder pelo mundo que caminha a passos largos para o abismo. Estes são, aleluia, os marcados por Deus para fazer a diferença, mas porque já fazem a diferença onde eles estão. Amém? Glórias a Deus. O que mais nos deixa triste na comunicação, aleluia, deste texto, é que o Senhor ordena que os homens comecem pelo santuário, pelos anciãos que eram para conduzir o povo de Deus. No entanto, viviam uma vida dissoluta diante do Senhor. Graças ao nosso Deus, aleluia, graças ao nosso bom Deus, que tem levado neste século homens que suspiram, que gemem pelas almas, que buscam a todo momento a edificação do povo de Deus. Estes, não tem dúvidas, estão selados com o selo do Espírito de Deus para continuar
aleluia, nesta peleja. Assim diz aquele que vive, aquele que reina, aleluia, para todos sempre. Amém? Onde estão os remanescentes, aleluia, do século 21? Eles estão entre os povos, aleluia, suas atitudes são, aleluia, que os detestam dos demais. Os sobreviventes, aleluia, do século 21 estão em um número cada vez, aleluia, maior. Vejamos algumas das suas características. Amam a palavra de Deus. Como cristãos verdadeiros, remanescentes, aleluia, gostam da palavra de Deus. Prezam, aleluia, pela sua sã doutrina. O que faz com que, aleluia, não sejam facilmente enganados pelas falsas teologias pregadas em muitas igrejas, aleluia, e em diferentes meios de comunicação. E a palavra de Deus, aleluia, que nos possibilita enxergar o que por trás de muitas falsas doutrinas, a fim, aleluia, de nos orientar, aleluia, em seu caminho que devemos prosseguir. Assim diz aquele que vive e reina para todos sempre, no Salmo 119, aleluia, versículo 25, lâmpada para os meus pés, aleluia, é a tua palavra, ó Senhor, aleluia, luz para o meu caminho. Diz aí também, aleluia, aqueles que oram, os remanescentes de Deus, não abrem mão da oração. Infelizmente, muitos têm se afastado, aleluia, dessa prática que precisa ser cada vez mais constante na vida do crente. É impossível vencermos se não orarmos. A oração é um meio pelo qual, aleluia, cada um de nós nos aproximamos de Deus, e quando nos aproximamos dele, nossa fé se fortalece, aleluia, nossas forças são renovadas e nossa esperança restaurada. Amém? Diz também que eles não se misturam, assim diz a palavra de Deus, suas práticas de vida não conduzem com a do sistema mundano, por isso, aleluia, não se mistura, busca sempre o fortalecimento espiritual. Outra coisa, tem aversão ao pecado. Não estamos querendo dizer aqui, aleluia, que estes, aleluia, não pecam, mas que procuram viver uma vida santa, aleluia, aproximando-se de Deus e buscando a sua presença, força para resistir os ataques, aleluia, do inimigo. Assim diz a palavra do Senhor, aleluia, suspiram grande, aleluia, graça, oh Deus de Israel, suspiram grandiosamente pelo céu. Estes procuram permanecer fiéis, pois almejam incansavelmente o céu. Quando não estão dentro da igreja, praticam, aleluia, participam dos cultos que estão, aleluia, em suas programações, e também, aleluia, oh Deus de Israel, perderam o foco do céu. Lerei novamente para ficar melhor entendido. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Berenice, seja bem-vinda, amém? Glórias a Deus. Então diz assim, suspiram grandiosamente pelo céu. Estes procuram permanecer fiéis, pois almejam incansavelmente o céu. Quantos não estão, aleluia, dentro das igrejas? Participam dos cultos, estão nas programações e que perderam o foco do céu. Seus objetivos passaram a ser mais materiais do que espirituais. Observa a sua volta e você vai perceber que existe centenas de pessoas como essas, com essas características, suplicando a Deus por milagres, por renovação, por avivamento, por, aleluia, melhorias e sem dúvidas pelo céu. Que o Senhor levante mais remanescente nesses últimos dias, que pronunciam, aleluia, a sua palavra e estejam todos à sua volta. A volta de quem? Do Deus maravilhoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Eu quero, meu amado irmão, numa situação não de estar levando você a, como eu posso dizer, a desafiá-lo. Não. Mas eu quero te levar a estar se enquadrando em tudo que nós vemos nesse texto. Falar, Senhor, eu quero estar me enquadrando. Eu quero estar enquadrado nesse texto. Eu quero estar buscando a tua face. Eu quero verdadeiramente, Deus,
Está sendo assim como Davi no Salmo 69, versículo 9. Eu quero ter zelo da tua casa, porque o zelo da tua casa tem me consumido. Como que o zelo da casa do Senhor tem consumido? É aquilo que eu falei para os amados irmãos. Quando você está com a casa cheia de gente, cheia de pessoas, né? Aí você vê a louça na pia, cada um come e joga o prato, cada um come e joga o talher, cada um deixa a mesa suja, come pipoca, a sala fica cheia de pipoca, ninguém passa uma vassoura. E aí você fica nervoso com aquilo, fala, olha, tem que limpar, tem que lavar a louça. Isso é zelo. Então que nós tenhamos esse zelo também pela casa do Senhor. Fala, olha, nós precisamos ter a mesma fortaleza, a mesma vibração, a mesma proteção, o mesmo cuidado com a casa do Senhor. Falar assim, não, eu quero o melhor para a casa do Senhor. E muitas vezes a gente não dá nada para a casa do Senhor. Quer ver uma coisa aqui dentro da igreja que muito acontece? As pessoas vão no bebedouro, elas pegam o copo d'água, bebem a água, e quando elas vão embora, elas deixam os copos debaixo das cadeiras, ou se não, em cima das cadeiras. Elas deixam o copo em tudo enquanto lugar. E quem é o faxineiro que vai limpar a igreja? É o pastor Carlos. E aí eu saio catando o copo debaixo das cadeiras, em cima da cadeira, em cima do armário, é num lugar, é no outro, em cima da pia, eu vou limpando a igreja toda. A gente precisa ter zelo pela casa do Senhor. Nós precisamos ter cuidado pela casa do Senhor. Não parece nada, mas se você chega no outro culto, você vê copo espalhado por todo lugar, debaixo da cadeira, fala, ninguém passou uma vassoura nessa igreja, ninguém limpou essa igreja, mas o cuidado é seu. E você não tem zelado, você não tem cuidado. Você já sentiu assim dentro da igreja com alguma coisa que não está conforme você quer, conforme você gostaria que tivesse? Então se coloque na brecha, fala, eu verdadeiramente vou ter zelo pela casa do Senhor. E assim, muitas vezes, amados irmãos, quando nós não temos zelo nos mínimos detalhes de uma coisa que a gente esquece que é uma coisa material, e a gente não faz espiritualmente falando também. Quer ver outra coisa? É que muitas vezes quando nós vamos limpar, lavar as cadeiras, debaixo das cadeiras estão cheios de chiclete colado, e a gente vai tirando aqueles chicletes de debaixo da cadeira. Isso é terribilíssimo, amados irmãos. Muitas vezes tem acontecido dessa forma. Nós precisamos cuidar daquilo que é nosso, daquilo que o Senhor tem falado comigo, daquilo que o Senhor tem falado contigo. Nós precisamos verdadeiramente zelar pela nossa vida espiritual. Será que eu tenho falado alguma coisa que não condiz com o que nós estamos verdadeiramente vivendo? Nós precisamos viver algo mais, algo prazeroso. Muitas vezes não tem sido prazeroso, muitas vezes tem sido um peso. Isso não é bom. Muitas vezes nós não temos mais tempo para o Senhor. Nós temos tempo para tudo nesse mundo, mas para Deus a gente não tem tempo. A gente precisa ter tempo para Deus. A gente precisa adorar. A gente precisa servir. A gente precisa se entregar, mesmo contra todas as circunstâncias que nós temos vivido, mesmo contra todas as situações que têm se levantado. Nós precisamos, aleluia, nos adequar, aleluia, àquele que Deus que tudo vive. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vivendo na contramão desse mundo. Muitas vezes parece até que o errado somos nós, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar, Senhor, eu quero continuar. Todas as vezes, amados irmãos, está pensando que eu não oro, e eu vou abrir os portões da igreja, chega ali, eu falo, Senhor, traga povo para te adorar, traga pessoas, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, realizando uma obra, aleluia, diante de ti, Senhor. Mas pensa que tem, aleluia, vindo algo diferente. Aqueles que chegam, amados irmãos, muitas vezes ouvem uma palavra
E a palavra do Senhor, amados irmãos, é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. A gente precisa entender, a gente precisa nos colocar, aleluia, diante daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Se nós não nos colocarmos, amados irmãos, aqueles que vão, aleluia, desistir, somos nós. E uma palavra, eu ia trazer uma palavra aqui a respeito disso, ela fugiu, mas eu tenho uma outra aqui, aleluia, que diz, nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 9, versículo 27, aleluia, mas o 26 também, diz assim, pois eu assim corro, não como coisa incerta, e assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele subjuga o seu corpo. Ele coloca o seu corpo à servidão. Imagina a nossa fraqueza nos dias atuais. E imagina o apóstolo Paulo, ele trazendo a palavra do Senhor, pregando a todas as cidades. E onde ele chegava, as pessoas eram curadas, as pessoas se rendiam ao Senhor. Mesmo assim, quando ele dava de encontro com as autoridades, ele era chicoteado, ele era algemado, preso, batiam na sua face, recebeu várias quarentenas de açoite, sofreu naufrágios. Imagina, meu amado irmão, se sobraria alguma pessoa dentro da casa do Senhor. E o Senhor diz, será que quando eu voltar a esse mundo, eu acharei fé sobre a terra? É uma pergunta que venhamos nos responder, que venhamos nos esforçar, ainda que tudo pareça contrário, mas que eu e você venha permanecer como um remanescente fiel diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Israel. Muitas vezes nós estamos como Elias e falamos, Senhor, mataram os teus profetas e só eu fiquei. Não ficou um homem sobre a terra. E o Senhor, que tem os olhos que tudo vê, ele diz assim, olha, eu guardei 7.000 remanescentes que não dobraram os seus joelhos a Baal, que tem se esforçado, que tem orado, que tem clamado, que a boca, aleluia, de todos eles não beijou a Baal, mas tem, aleluia, orado, intercedido, que tem sido uma bênção em nosso ministério. Então, eu tenho guardado esses, assim o Senhor disse, que esses remanescentes desse dia de hoje, seja eu, seja você, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado a Deus pelos teus cuidados, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, pelo operar do Senhor. É mais um dia que nos fez o Senhor, é mais um momento, ó Pai, que nós nos entregamos a Ti, Pai, e nós, aleluia, falamos contigo, ó Pai, que temos, ó Pai, lutado, que temos, ó Pai, nos colocado firmes, ó Pai, apesar das nossas fraquezas e dificuldades, nós temos esperado no Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Pai, a vencer, Senhor Deus, todos os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a nós, e que nós venhamos, ó Pai, ser uma bênção nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos digam amém e amém. Amém? Deus te abençoe e fica na paz. Tenha aí uma boa quarta-feira. Que Papai do Céu esteja aí velando pela palavra dele para se cumprir na tua vida. Que nós venhamos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus. Um abração aí do pastor Carlos. Que Deus esteja te renovando a cada momento.